atos próprios dos advogados, é disto que vamos falar. Paulo Ferrinho, boa tarde. Olá, Emília, como estás? Trouxeste isto precisamente porque tem criado aqui alguma polémica por causa da alteração ao estatuto da Ordem dos Advogados. Exatamente, Emília, muito boa tarde aos telespectadores, mais uma vez boa tarde a ti. Eu trago isto, a questão dos atos próprios, porque tem sido recorrente, tem sido muito inflamada esta discussão na comunicação social, tendo em conta que há dois momentos jurídicos importantes. O primeiro momento jurídico foi a alteração da Lei das Ordens, e agora está na Assembleia da República já uma proposta de lei colocada do Governo para alterar os estatutos de mais de 16 ordens que fazem a regulação de várias profissões. Sim, muitas têm contestado. E os ordens de advogados, médicos, advogados, os arquitetos, os engenheiros, todos têm de alguma forma contestado estas alterações. E o que são atos próprios? É que toda a gente fala de atos próprios e fica-se assim com esta dúvida do o que são e para que servem. E alguns exclusivos, não é? O que são atos próprios? São atos exclusivos. Exatamente. O legislador não lhe quis chamar atos exclusivos para não fazer logo essa reação alérgica a atos exclusivos. Agora eles são a última bolacha do pacote no exercício da advocacia, só eles é que podem, ou do direito, do mundo do direito, só eles é que podem opinar sobre o direito. De facto, o legislador criou então, tem a Lei das Ordens, cada ordem, que são ordens públicas, fazem trabalho de interesse público, de regulação pública, e criou também, para densificar alguns artigos da própria ordem, do Estatuto da Ordem dos Advogados, uma legislação, que é a Lei 49 de 2004, que define o sentido e o alcance dos atos próprios dos advogados e solicitadores. Só vamos falar dos advogados. O que são atos próprios, isto é, são atos que apenas e só podem ser praticados por quem está legalmente inscrito na Ordem dos Advogados. Portanto, quem tem uma cédula ativa. Portanto, se tiver uma suspensão da cédula, portanto, já não pode fazer. Portanto, e é isso que o Governo quer alterar. E é isso que o Governo quer alterar. E que são atos próprios. Atualmente, os atos próprios que estão regulados na lei são o exercício do mandato forense, isto é, a representação do cliente em todas as suas circunstâncias perante o tribunal. Mas isso continua. E continua. Intocável. A consulta jurídica, a elaboração de contratos, vários tipos de contratos, identidade da Constituição, alteração, extinção de negócios jurídicos, alteração junto de conservatórios e notários, portanto, a questão dos contratos. E aqui há alterações. A negociação de créditos, já lá chegamos, a negociação e a cobrança de créditos. O exercício do mandato no âmbito da reclamação e impugnação dos atos administrativos. Estou a falar dos atos próprios agora definidos por lei. Todos. Outros que resultem do direito do cidadão fazer-se acompanhado por advogado perante a autoridade, e também nos casos em que o processo penal determinar que o arguido tem que ser assistido por defensor, sendo obrigatoriamente acompanhado por advogado. E são atos próprios que só podem ser praticados por advogados, sob pena de serem punidos criminalmente pela consultoria jurídica ilegal. Exatamente. Portanto, essa densificação destes atos próprios derivam de dois artigos do Estatuto da Ordem dos Advogados, que é a Lei 145 de 2015, que é o artigo 67, que é do mandato forense, que vem dizer exatamente o que é este exercício em tribunal, mandato de representação e a representação em procedimentos administrativos, incluindo tributários, etc, etc. E o artigo 68, que é o que diz que é a consulta jurídica. Portanto, a lei que já está em vigor, que alterou a ordens profissionais, que é a Lei 12 de 2023, traz um conjunto de alterações significativas e que irritou muitas das ordens, porque tinham o monopólio do exercício da maior parte destes atos. E o que é que vai alterar? Basicamente, de resto, tem estado em protesto. Exato, e está em protesto, sobretudo muito ruidosa a Ordem dos Advogados. E vem alterar, vem reduzir o estágio para o máximo para 12 meses, vem dizer que os exames final do estágio devem garantir a não sobreposição de matérias, isto é, não podem ser avaliados no estágio matérias que já foram avaliadas na faculdade, porque isso não faz sentido. Atualmente a Ordem dos Advogados, por exemplo, tem a disciplina do Código de Processo Civil, Código de Processo Penal e Deontologia. Que já foi dada na faculdade. E, portanto, só podia dar necessariamente a Deontologia, Código de Processo Penal e Processo Civil, já não poderia ser dado durante o estágio que está a ser feito na Ordem.
Os estágios têm que ser avaliados por júri independentes, não podem ser com o universo 100% dos advogados. Os estágios têm que ser remunerados, obrigatoriamente remunerados. 150 euros. Neste momento, exatamente, não tem essa obrigatoriedade. Há um reconhecimento de habilitações académicas e profissionais obtidas no estrangeiro, tem que ser de imediato, portanto, como medida de abrir à concorrência o exercício da advocacia. Cria a figura do provedor de serviços, que tem que ser obrigatoriamente uma entidade externa, portanto, não ligada às ordens. Um órgão de supervisão disciplinar cuja maioria dos seus elementos não podem ser próprios daquela ordem, a ordem dos advogados, por exemplo, só pode ter 40% de advogados neste órgão de supervisão disciplinar, e autoriza a constituição de sociedades multidisciplinares, isto é, pode haver advogados, economistas, arquitetos, solicitadoras. Isso de resto é a imagem do que acontece em toda a Europa, exatamente. Mas... Esta lei vem então obrigar a alteração dos estatutos, e é aqui que começa a pedra no sapato. Porque os estatutos da ordem, como dava a obrigatoriedade, o artigo 67 e 68, com a remissão direta para a lei 49, para os atos próprios, não permitiam que estes atos próprios, estas panóplia de atos, estes instrumentos de exercício de profissão, fossem praticados por outras profissões que não licenciados em Direito e com cédula inscrita na ordem dos advogados. O que é que o Governo vem dizer? Está bem, portanto, vocês não perdem os atos próprios, eu quero sublinhar, não perdem os atos próprios. Mas há outros. Mas vão partilhá-los com outras profissões, não com outras pessoas cuja a sua licenciatura em Direito lhes permita fazer esse tipo. Portanto, o que é que são os atos que vão serem feitos, partilhados? É consulta jurídica. Se é licenciado em Direito, por exemplo, fala-se os magistrados reformados, os professores universitários, outros licenciados em Direito, os juristas da administração pública, portanto, que têm todas essas valências do Direito, porque aprenderam no banco das faculdades, portanto, provavelmente terão tanto ou mais conhecimento do que os próprios advogados. Mas essa é a justificação do Governo, não é? Não, estou a dizer, exatamente. É que os juristas estiveram sentados no banco das faculdades com os advogados. Exatamente, pronto. Outra questão que é a elaboração de contratos, e outra é a negociação tendente à cobrança de crédito. São 3 atos próprios que eram próprios dos advogados e agora deixam de ser exclusivos e passam a ser partilhados. Mas que se diga que as alterações propostas pelo Governo visam favorecer as imobiliárias, as empresas de recuperação de crédito? Sim, não, visa sobretudo dar corpo, como em todas as alterações legislativas, há aspectos positivos e aspectos negativos. Fazendo uma análise SWOT, não é? Que é pontos fracos, fortes, ameaças e oportunidades, aplicado um critério de gestão a esta questão do direito, podemos dizer que este é decorrente, por exemplo, da obrigação da União Europeia, da Direção-Geral da Concorrência. Porque as ordens também são reguladas pelo Instituto da Concorrência, pela Lei da Concorrência. Portanto, o facto de combinarem preços, por exemplo, as consultas terem preços mínimos, e viola o artigo 9 da Lei da Concorrência, porque fica imediatamente uma cartelização por hardcore. É assim que se chama. Portanto, então, tanto a União Europeia como a Autoridade de Concorrência Portuguesa e também como a OCDE vem obrigar o Estado português a abrir este tipo de atividade, estas profissões forenses, a outros cidadãos com habilitações próprias, que é habilitações de licenciados em Direito, ou mestres ou doutores em Direito, a poderem fazer este tipo de de 3 atos que antes eram próprios e agora exclusivos e que passam a ser partilhados. Qual é as ameaças e os pontos fracos? Se esta questão da consulta jurídica, elaboração dos contratos e negociação tendente dos créditos, se ficam fora das ordens reguladas, quem é que os regula? Esse é o ponto fraco. E também quem é que vem conseguir demonstrar da qualidade praticada desses próprios atos? E se não houver qualidade, como é que se intervém perante essas pessoas que praticam esses atos, no sentido de cessar a sua atividade? Uns vêm dizer que aplica-se aqui a atividade normal do direito, o direito do trabalho, e também o direito comercial, portanto, existem mecanismos próprios para fazer cessar esta atividade.
Outro ponto fraco é a questão da remuneração dos estágios a 950 euros. Que vem dizer que pode ter possibilidade de fazer exatamente, estágios. Pode ter efeito colateral, dizer que a maior parte dos nossos advogados em prática individual e que não tem capacidade financeira para pagar este tipo de estágio. Só abrangendo só as grandes. Muito rapidamente temos que ir a parte positiva, de facto, é o aumento da concorrência e a prestação de melhores preços, porque permite outras pessoas que não advogados, mas também com capacidade técnica. Do ponto de vista do cidadão, não é? Do ponto de vista mas se colocarmos a palavra também qualidade, poderíamos... E outra questão, que é eliminar a dupla certificação, porque há pessoas que não entendem, muitas na Europa também não entendem, como é que uma pessoa que foram avaliados no sistema público da educação e depois vão ser avaliados por uma ordem no sentido de restringir o acesso a essa profissão. Portanto, se o Estado português já conferiu credibilidade e certificação àquela competência como para o exercício daquela profissão, porque é que ainda vai ter uma dupla certificação? E foram estes 5 minutos. Sempre vamos ver, porque este é um tema, tendo em consideração os protestos que ainda continuam e não há ainda data para terminarem, vai ser um tema que vai sofrer alguns desenvolvimentos ao longo do tempo. Vamos ver o que é que sai da Assembleia da República. Queria também saber qual é a tua opinião sobre a base de dados nacional que o Governo está a preparar, vai ser lançada brevemente, para a violência doméstica. Temos violência doméstica contra as mulheres e violência doméstica, ponto, não é? E violência doméstica contra os homens também. Pois, eu digo ponto, porque aqui na violência doméstica não faz parte não há género na aplicação. Isto tem em vista integrar o plano de ação que também está a ser preparado pelo Governo de prevenção e combate à violência doméstica. Nós temos um problema grave com a violência doméstica, basta só ver as vítimas de corrente. E os números têm vindo a aumentar. E os números têm vindo a aumentar. E mais, a capacidade de resposta também das instâncias formais de controle, que é o Ministério Público e os tribunais e as polícias, não têm acompanhado também a dar a resposta suficiente no sentido de haver uma maior prevenção geral. Isto é, para que as pessoas que estão de facto ou vão ser penalizadas no âmbito do direito penal seja suficientemente dissuasivo no sentido de que outras pessoas que possam estar nessa ou tenham pretensões a entrar num processo de violência doméstica que se cessem ou evitem ou suspendam essa atividade. Todas as bases de dados... Mas achas que isto poderá funcionar? Para já tem que ser submetida à Comissão da Nacional de Proteção de Dados, exatamente, porque depois coloca-se aí a questão do direito de necessidade, não é? Porque é um direito importante da proteção de dados. Isto é, só deve haver bases de dados se houver uma necessidade superior à própria necessidade de proteger a individualidade, o direito à informação e a individualidade das pessoas que estão nessa base de dados. Eu disse isto muito rápido, basicamente as pessoas têm direito à sua autodeterminação informacional, é assim que se chama, autodeterminação informacional, então tem que necessariamente as bases de dados não podem colidir com essa autodeterminação informacional no sentido de proteger os direitos e liberdades e garantias da nossa liberdade não ser constrangida ao ponto de entregarmos tudo para o Estado, isto é, deixarmos sermos o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de decisão ser tão reduzidas, não termos capacidade, que o Estado nos regula toda a nossa atividade privada. Agora, todas as bases, existem várias bases de dados no direito foi penal. Muito polémico até na altura da pedofilia. E já existe essa base de dados para os abusadores sexuais, existem outras bases de dados da administração tributária, do CEF, dos estrangeiros, existem muitas bases de dados. O problema não é criar bases de dados, o problema é ter, pois, instrumentos suficientes, pessoas e recursos que possam operacionalizar e dar-lhe uso a essa base de dados. Porque quando nós vimos que a Procuradoria Regional do Porto, do Ministério Público, emitiu há 2 dias atrás um documento em que vem dizer propriamente na violência doméstica, que não existem nem magistrados, nem funcionários que permitam até só conseguir agrupar os documentos nos próprios processos para que eles sejam atendíveis e que sejam eficazes na sua tramitação, podemos criar as bases de dados todas e depois não temos meios humanos e recursos materiais para conseguir combater esse tipo de fenómeno. Isto é importantíssimo. Já houve um adianto fantástico, que foi com a especialização de magistrados para a violência doméstica. Houve um adianto enorme com a criação de mecanismos especiais dentro das polícias, a GNR e PSP, que são competentes para a investigação, têm núcleos específicos com formação capazes e são muito competentes nesta questão da violência doméstica, fazem um trabalho extraordinário na avaliação de risco, não é? Agora, se podem pôr todas as bases de dados,
mas se não tiverem recursos humanos, elas não vão ser nunca eficazes. Muito obrigada, Paulo Ferrinho. Marcamos encontro para setembro. Deixa-me só dizer, então, aos nossos todos telespectadores, agradecer o tempo e a disponibilidade que tiveram em acompanhar o DataVéria nestes últimos meses e dizer-lhes que tenham um verão muito tranquilo e vemo-nos por aí. Muito obrigado.